Olá, esse vídeo vai ser um vídeo diferente. Vai ser uma masterclass explicando detalhadamente o vídeo anterior, o vídeo do preto e branco. Então eles dois vão estar ligados um ao outro. Eu recebi algumas mensagens de pessoas que disseram assim: mas eu não entendi aquilo, não entendi aquilo outro. Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui, mesmo que não tenham muitos views, explicando realmente passo a passo, miudinho, como a gente diz aqui no Nordeste, os passos para você fazer aquele preto e branco. Então eu tenho a imagem aqui aberta. A primeira coisa que eu faço é pressionar Ctrl J e duplicar a camada. Por que eu duplico a camada? Olha, eu venho aqui nessa outra aqui, eu tenho na outra imagem, e eu vou pressionar Ctrl J, que é para duplicar. E por que eu duplico a camada? O Photoshop tem muita coisa destrutiva. Por exemplo, se eu me enganar e eu passar a borracha aqui, olha, eu destruí. Eu não tenho como voltar isso aqui. Tá? Por isso que também a gente trabalha com máscara. Máscara é um jeito de apagar sem ser destrutivo. Se você erra, você refina. Aqui eu não tenho como refinar, eu não tenho como recuperar. A não ser o Ctrl Z para voltar, mas eu posso não ver isso que isso está acontecendo. E quando chegar no final, eu precisar desses pixels e eles foram destruídos. Photoshop destrói muita coisa, pode destruir. Então o nosso fluxo de trabalho precisa ser um fluxo que proteja tudo. Então por isso que eu faço essa duplicação. Segunda coisa que eu estou voltando, reconstruindo a imagem que nós trabalhamos. Segunda coisa é, eu coloquei aqui num grupo, eu vou abrir o grupo. Segunda coisa foi criar. Já estou com a minha imagem aberta e vou começar duplicando a camada. Ctrl J para duplicar. Vou em ajuste e crio um ajuste de degradê. Escolho um básico preto e branco. Eu escolho criar um preto e branco com degradê porque ele respeita muito mais os tons da imagem e cria no final um preto e branco bem mais consistente. Em seguida, vou em ajustes e crio um ajuste de preto e branco. Neste momento você pode estar se perguntando: poxa, mas ele não já criou preto e branco com o degradê? Para que então criar uma outra camada de ajuste de preto e branco? É que esta camada de ajuste de preto e branco trabalha pelas cores. E, modificando as tonalidades das cores, eu posso realçar e destacar o assunto principal da imagem. Arrasto a camada de ajuste de preto e branco para baixo da camada de ajuste de degradê e movo os controles de cada cor, observando o que acontece com os tons da imagem. Vou em ajuste e crio uma camada de ajuste de curvas. Com a ferramenta de ajuste localizado, clico e arrasto para obter mais detalhes nas sombras. Pressiono Ctrl I para inverter a máscara da camada e com um pincel em 50% de branco, pinto sobre as áreas onde desejo que os detalhes sejam revelados. Vou novamente em ajustes e crio uma outra camada de curvas. Clico e arrasto as curvas para baixo em um ponto referente aos tons mais escuros, para deixar a imagem com um pouco mais de contraste. Pressiono Ctrl I para inverter a máscara da camada e com um pincel em 50% de branco, pinto sobre as áreas onde desejo que o contraste seja aplicado. Vou novamente em ajustes e crio uma outra camada de curvas. Clico e arrasto as curvas para cima, agora em um ponto referente aos tons mais claros. Eu faço isso para deixar os claros mais claros e a imagem com muito mais contraste, com um assunto muito mais definido. Seleciono a máscara da camada, seguro em Ctrl e pressiono I para inverter e com um pincel em branco, 50%, pinto nas áreas onde eu quero que os realces sejam revelados.
Seleciono as camadas de ajuste e coloco todas em um grupo. Pressiono o Ctrl G para colocar elas em um grupo. Vou alinhar o horizonte. Vou na ferramenta de corte e escolho corrigir. Faço um traçado. Criar um degradê para deixar preto e branco. Quando você aplica um degradê para deixar a foto em preto e branco, ou aplicar algum color grading, alguma cor sobre ela, essas cores respeitam as tonalidades e vão sendo aplicadas de acordo com a tonalidade. Essa técnica de acrescentar o degradê faz com que o preto e branco respeite muito mais os tons. Em seguida, pensando em tons, eu crio uma camada de preto e branco, olha aqui, eu coloco ela. Por que eu coloco embaixo? Porque se eu colocar o preto e branco, preto e branco aqui, se eu colocar em branco, se eu colocar sem estar vendo o degradê, eu posso fazer mudanças e depois não sei exatamente aquilo que eu estava querendo. Então eu coloco o preto e branco embaixo do degradê e vou trabalhar com ele tendo o degradê aplicado. Que eu acho que, olha, se eu coloco o preto e branco para cima do degradê, veja como a imagem ficou mais clara. Eu vou colocar, aliás, veja se eu colocar o preto e branco para cima do degradê, eu vou colocar o preto e branco para baixo. Olha a diferença. Tá? Por isso que eu coloco o preto e branco embaixo do degradê, para respeitar já o que foi aplicado. E aí eu faço as mudanças. Vou fazer isso na outra imagem. Olha, na outra imagem. Eu vou criar em ajuste um degradê de preto e branco. Fica aqui em básico. Cuidado que se você pressionar um dos dois, vai ficar, às vezes fica invertido, às vezes fica na negativa. Vocês observem isso. Vou clicar OK. Tenho aqui já o meu preto e branco. Lembrem disso, né? Se eu aplicar o ajuste de preto e branco em cima do degradê, eu tenho um resultado diferente se eu fizer a aplicação embaixo. Tá? Cadê? Vou colocar aqui. E aí eu faço os ajustes que eu preciso. Geralmente eu procuro contraste, eu procuro coisas que deixem o meu assunto principal mais claro e o que não é tão primordial, tão importante, eu deixo mais escuro. Essa imagem ela é forte pelas linhas. As linhas do primeiro plano, do chão, a linha do horizonte e as nuvens que podem se transformar em linhas direcionando para o centro, que eu acho, isso é uma opinião minha, que eu acho que é onde se encontra o assunto principal da imagem. Aí eu faço os ajustes procurando. Como essas linhas aqui, para mim, são importantíssimas porque levam o olhar para o casal que está ali no centro, então eu deixo ela mais clara, procurando escurecer o que está em volta dele. E aí eu vou controlando o resto, procurando também contraste no céu para colocar as nuvens em destaque, essas linhas das nuvens. E vejam, olha, praticamente, eu vou colocar logo em um grupo, praticamente nós começamos com a imagem assim, já estamos com ela desse jeito. Veja, o casal está destacado e as linhas da imagem também estão destacadas. Isso que eu faço aqui. E depois eu vou criar ajustes para escurecer ou clarear as imagens. Eu primeiro faço um ajuste para clareamento total. Eu também posso fazer isso, e em vez em quando eu faço, com o Nik Software. Eu vou criar aqui uma camada de estampa e eu venho em filtro, Nik, no Color Effects do Nik,
se é uma imagem que eu estou produzindo para mim. Como essa era um tutorial, eu disse, não, eu não vou pensar nisso não vou fazer isso não, para que eu pudesse, para que eu não perdesse tempo. Eu procuro não perder tempo no tutorial. E venho aqui em Detail Extractor, no extrator de detalhes, e eu procuro fazer com que os detalhes da imagem apareçam mais, nem me incomodo que ela pareça aí um HDR, tá? Eu estou usando a versão grátis do Nik, que ainda é fácil você encontrar para download. Você encontra ela para download no mesmo site que já vende as versões atualizadas. Eles vendem a versão atualizada, mas eles colocaram lá essa primeira versão que o Google deu de graça para todo mundo. Era um programa, era um plugin caro do Photoshop, mas sensacional, e eles começaram a dar. Bem, eu vou sair daqui, vou voltar. Foi só para mostrar a vocês como eu fazia vou apagar essa camada. Como eu fazia para esse detalhe. Mas eu pude fazer esse mesmo detalhe, ou quase o mesmo detalhe, com uma camada, vou desabilitar, com uma camada de curvas, para pegar os detalhes da imagem. Olha, sem ela, como tem muita coisa preta, muita coisa escura, as sombras estão escuras, mas quando eu coloquei e habilitei ela, eu deixei tudo claro. Como eu não queria essa claridade em tudo, eu criei uma máscara e pintei de branco em cima da máscara, porque uma máscara preta esconde. Mas quando eu pinto de branco por cima dela, ela vai revelar, ela vai dizer assim, olha, não, aplique esse efeito aqui das curvas somente onde eu pintar de branco. Aí eu fiz essa pintura e eu tive esse primeiro tratamento aqui somente para pegar esses detalhes. Aí eu criei outra camada de curvas, escurecendo tudo. Criei uma máscara também para esconder isso e pintei de branco para dizer o quê? Só revele onde eu estiver pintando. Então, só está passando a escuridão do tratamento de curvas onde tem aqui em branco, e eu estou mostrando com o dedo, onde tem aqui em branco nessa imagem. Eu acho que eu vou pegar um marcadorzinho para ficar marcando, que fica melhor, né? Mas é mais inteligente. Então, olha, somente onde tem aqui essas nuvens. Opa, mas eu quero uma seta. Somente aqui onde tem essas nuvens, me pareceu nuvens aqui. Somente aqui onde tem essa parte branca, é que está aparecendo ou o efeito está sendo aplicado, tá? Então, eu vou tirar a máscara, olha. Você vai ver onde o efeito foi aplicado, tá vendo? Eu estou segurando em Shift e clicando em cima da máscara. Viram? Aí da mesma forma, já que eu escureci e escureci algumas das áreas que tiveram aqueles detalhes primeiro, eu fiz uma máscara que clareou tudo. Quer dizer, realmente eu estou pintando, as decisões criativas são minhas, para onde vai ficar o contraste, onde vai ficar mais claro, onde vai ficar mais escuro. Aqui. Veja, olha, onde está claro, onde eu deixei o claro passar. Eu deixei o claro passar, você vê muito bem que eu deixei o claro passar eu vou dar um clique para ficar selecionado e vamos para a imagem. Olha onde eu apliquei o claro dessas curvas aqui, no caminho que levam aos meus personagens, nas nuvens, nas partes mais claras das nuvens, tá? Nas pedras, porque essa texturazinha, esse limo em cima da pedra, eu acho bonitinho, eu queria que ela tivesse algum destaque. Então foi assim que eu fiz, com essas três camadas, e depois eu coloquei elas em um grupo. Se a gente for para outra imagem, eu posso dizer basicamente que eu criei um ajuste de curvas e clareei
Eu vou pressionar Ctrl I para que desapareça, se esconda, para esconder o tratamento, né? E com o pincel branco, agora é o pincel branco, suave, então 50%, eu pressiono a tecla 5 para ficar em 50%. E aí eu vou dizer que eu quero o quê? Que eu quero os detalhes onde? Eu quero os detalhes, opa, se eu tava preto. Eu quero os detalhes aqui nesse caminho, tá? Eu quero os detalhes nas pedras, foi como eu fiz da outra vez lá, os detalhes nas pedras. E em algumas partes da nuvem, eu acho que até eu coloquei 25% nas nuvens. E aí eu fiz uma pintura em cima das nuvens, ó, nos lugares, para poder realçar o branco das nuvens, tá? O branco das nuvens ficou realçado. Não. Então, por que nós estamos vendo todos esses detalhes? Nós estamos vendo todos esses detalhes porque a máscara está branca. A máscara está branca, ó. Máscara branca deixa rever todos os detalhes. E se for para esconder tudo, eu pressiono Ctrl I para inverter a máscara, para que ela fique preta, e aí ela esconde tudo. E com o pincel em branco, em 50%, eu vou pintar onde eu quero que esses detalhes apareçam, que são os detalhes aqui na grama, para que realmente a textura da grama apareça, tá? E um pouco aqui no morro, nas plantas. Quando acontece isso, a textura aparece. Eu não deixei isso aplicado lá em cima, lá nas nuvens. Eu criei outra camada de ajuste de níveis, e só que dessa vez eu cheguei aqui, ó, nesse ponto. Eu vou usar a caneta para mostrar. Nesse ponto aqui, que é o ponto de sombra, um dos maiores que eu tenho aqui de sombras, essa imagem, tá? Então cheguei, cliquei nele e coloquei para baixo, para poder ele escurecer bastante as sombras. E aí eu tenho contraste. Mas por que está aparecendo essas sombras todas na imagem? Porque a máscara está branca, branco revela, branco deixa passar tudo. O que é que nós vamos fazer? Vamos escurecer, vamos esconder. Então Ctrl I, agora voltou como estava, porque nós escurecemos a máscara. Máscara preta, ela esconde. Então, agora com o pincel em branco, 50%, eu vou escurecer somente onde eu quero. Onde é que eu quero escurecer? Eu quero escurecer mais aqui, nessas partes, sem perder os detalhes. Então eu dou umas passadas, não completamente uma pintura geral, mas umas passadas, só para que ela tenha um pouco de escurecimento, sem perder os detalhes que nós conseguimos com as primeiras curvas. E aí também aqui nessas partes mais escuras entre as nuvens, sempre pensando no contraste que eu vou criar, eu estou dando pequenos cliques suaves, tá? Pensando no que eu estou construindo, nas linhas que eu estou construindo. Pronto. Então, olha, veja, estava com todos os detalhes e agora com algumas áreas escurecidas, mas ainda mantendo aqueles detalhes. Eu vou criar uma outra camada de ajuste de curvas. E eu vou utilizar minha caneta para mostrar, e eu venho aqui nessa parte agora, ó, essa parte agora aqui, que é o contrário das sombras, dos pretos, é a parte que representa aqui os pontos brancos, inclusive o pico do branco está aqui nessa área, e eu vou colocar para cima para clarear o que já está claro, clarear as luzes. Coloco para cima, sem pensar em exagerar. E por que nós estamos vendo tudo claro?
porque a máscara está branca, eu vou pressionar Ctrl I para esconder tudo. Esse ajuste que a gente acabou de fazer desapareceu porque a máscara está preta. Então, com o pincel em branco, máscara preta, o pincel branco. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou aqui nas áreas onde eu quero que haja um realce. Esse caminho, que são as linhas principais levando até as pessoas, o caminho aqui na frente também que levam até as pessoas, algumas nuvens aqui, sempre pensando no contraste, no realce, nas linhas que eu estou construindo, tá? Para as pessoas. Pronto. E depois eu coloquei tudo isso aqui em um grupo. Isso aqui tudo coloquei em um grupo. E aí, eu coloquei tudo no grupo, todos esses ajustes que nós fizemos no grupo. Veja, nós começamos com a imagem assim, estamos com ela já assim, já um preto e branco bem bacana. Eu coloquei todas essas imagens no grupo, como eu já disse, e agora eu vou criar uma camada estampa. O que é uma camada estampa? Todo esse tratamento que nós fizemos até agora, nós vamos criar uma imagem que representa o que está sendo visto na tela. Esta é a camada estampa. Então tem um atalho para você criar essa camada, que é Ctrl, Shift, Alt e a letra E. Pressionando ela, ela cria uma camada com tudo que eu estou vendo. Significa que tudo que estiver abaixo dela está guardado. A gente precisa trabalhar de uma forma não destrutiva no Photoshop, senão a gente se perde, ou a gente pode perder. Então, feito essa camada estampa, deixa ela aí, nós vamos continuar trabalhando. O que é que eu fiz então? Eu criei um ajuste de níveis para colocar os pontos, porque para mim os níveis são mais visuais, eu gosto mais de nível, mas é uma preferência, porque olhando aqui essas montanhazinhas, aqui esses montezinhos, esses picos, eu sei como é que se encontram os brancos e os pretos, então eu sei que eu posso, para contraste, mas colocar um pouquinho mais de branco, colocar aqui um pouquinho mais de preto. Mas colocando mais um pouquinho de branco, um pouquinho de preto, eu também estou dizendo que meu ponto máximo de preto é esse aqui. Se eu trouxer o preto para a direita, eu estou dizendo, olha, eu quero um preto, mas eu não quero um preto tão preto. Se eu colocar o branco para a esquerda, eu estou dizendo, eu quero um branco, mas eu quero um branco também não tão branco. A gente diminui esse realce. E foi isso que eu fiz para manter os detalhes, né? Eu acho os detalhes muito importantes nessa imagem, que conta uma história bem bacana mesmo. Então, vamos ver em seguida. Em seguida, depois de aplicado o ajuste de níveis, eu criei uma máscara, né? Aliás, a máscara já estava criada, e eu fui com um pincel bem grosso, e eu dei um toque apenas no meio da imagem, para que esse ajuste escuro não atingisse tanto aqui esse casal, que para mim é o assunto principal da imagem. E aí eu criei uma nova camada de estampa. Já expliquei que é o resultado de tudo até aqui. Vamos fazer a mesma coisa na outra. Olha, aqui eu vou criar uma camada de estampa. Aqui eu venho com um pincel preto. Preto, 50%, eu vou dar 3 cliques aqui no centro da imagem para proteger o casal. Crio a camada de estampa. Volto lá, essa é a imagem que nós trabalhamos hoje, e aí eu fui ver o céu. Eu queria que as linhas do céu, né, eu mostrei isso, eu queria que essas linhas aqui, aí cadê? Deixa eu pegar o indicador. Eu queria que as linhas do céu fossem linhas mais assim, ó, mais direcionadas para o casal, para que realmente mostrasse o dinamismo todo dessa imagem, sabe?
que ficaria com todas as linhas convergendo para o centro, para o nosso assunto principal. Então, como foi que eu resolvi isso? Eu selecionei o céu, coloquei uma outra camada, e com a ferramenta de distorção eu estiquei as linhas para o centro e depois criei uma máscara para esconder o que passava dela. Vamos ver isso, vamos ver se eu consigo repetir nessa outra imagem aqui. Com ela selecionada, eu vou em selecionar céu. A melhor forma de você selecionar o céu no Photoshop é utilizar a inteligência artificial dele, e ele vai conseguir. Pressionar Ctrl J para colocar o céu em uma outra camada. Ninguém vai mexer com ele, eu não vou mexer com o de baixo ainda permanece, eu estou tentando trabalhar não destrutivamente. E aí eu vou distorcer para que as linhas indiquem mais para o centro. Então eu venho em editar, transformação, deformar. Estou selecionado somente o céu e naquela camada separada. Se eu mexer muito aqui, eu vou tirar ela de centro. Então, foi o que eu fiz? Eu criei uma linha para dividir, eu segurei em Alt aqui, ó. Eu criei uma linha na qual eu aplico ajustes pensando em um lado e outro da imagem. Tá? Se eu mexer aqui, eu não mexo muito do lado de cá. Sem essa linha, essa mexida que eu dei agora aqui, afetaria essa segunda parte. Então, aqui para mim, o importante agora é fazer de um jeito que as linhas da imagem estejam muito mais sendo direcionadas ao centro. Eu vou exagerar um pouco aqui, mas para vocês verem que dá certo. Bem mais viradas para o centro dela. Tá? E fazer a mesma coisa do outro lado aqui, também direcionando as imagens que ficaram direcionadas para estão sendo direcionadas para o casal aqui acontecendo. Opa, já resolvi. Estão sendo direcionadas para o casal. Quando eu cliquei Enter para aceitar, lógico que ficou um negócio esquisito, porque, olha, a nuvem agora está em cima do casal. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou esconder essa parte aqui de baixo, liberando o horizonte e o casal. Para isso, eu vou criar uma máscara. Ainda estou vendo o erro, porque a máscara é branca e branco deixa passar uma boiada. Mas eu vou esconder. Para esconder, Ctrl. Não, eu não vou nem esconder, não. Não precisa não esconder, não. Não é assim, não. Basta pintar de preto ali. É isso que eu vou fazer. Então, com o pincel separado, eu vou agora aqui pintar de preto em 100%. Eu vou pressionar 0 para ficar 100%. E eu venho aqui com cuidado. Acho que eu não tive nem esse cuidado todo no tutorial. E pronto, olha. Pintei. O céu está aplicado. Está um céu dinâmico, um céu que parece até um céu de olho de peixe. A imagem fica com uma aparência surreal. Bem bacanona aí para tudo. Quando isso foi feito no trabalho anterior, ela já estava limpa, mas não tem problema. Eu vou criar uma camada de estampa. E como foi que eu fiz para limpar? Para limpar, eu utilizei clonagem e preenchimento, preenchimento sensível a conteúdo. Então eu fui aqui e resolvi, nesse cantinho aqui com esse pessoal. Para que eu pudesse me guiar na linha, eu criei uma grade aqui para me indicar onde é que está o horizonte, como é que ele está. Eu acho que ele não foi corrigido.
Vou corrigir rapidinho. Corrigir é fácil, né? Deixa eu apagar as guias. Eu venho aqui com essa ferramenta de cortar e vou corrigir. Vamos corrigir. Aceitei. Pronto, ele foi corrigido. Aí sim, eu venho, faço a linha. E para saber onde é que eu estou, para poder saber onde é que eu vou clonar, eu coloquei essa linha para me guiar. Posso até puxar outra. Colocar aqui também. E aí, com a ferramenta de clonagem, eu abro os ajustes dela. E mando fazer de espelho. Olha, eu clico aqui e digo, vamos fazer de espelho. Clico aqui na linha. Venho aqui para cima. A parte aqui que tem essa mulher aqui, eu começo a pintar porque eu pintei na linha que eu criei, que me guia o que é que eu estou fazendo. Primeira coisa. Segunda coisa aqui é repetir essa planta. Eu repeti a planta. Também. Depois vim e repeti ela aqui novamente. E já tirei o fusquinho, ó. Tirei essa parte da cá. Depois eu vim com eu tirei o espelho. Deixa eu ver se eu tirei mesmo. E aí eu vim e fiz a limpeza do que está repetido aqui para não ficar assim muito evidente. Como é longe, isso aqui pouco vai notar. Numa linha horizontal da imagem, o Photoshop faz o alinhamento e eu pressiono Enter para aceitar. Vou criar uma camada estampa. Pressiono Ctrl Shift Alt E. Vou fazer a limpeza dos pontos que eu acho que atrapalham a imagem. Vou utilizar clonagem e preenchimento sensível a conteúdo. Vou acelerar a imagem enquanto estiver neste processo. Vamos ver agora um antes e um depois. Tá? Depois eu vim com essa ferramenta aqui, laço, e eu circulei uma a uma dessas folhinhas no chão. Só que eu fiz isso bem acelerado porque eu achei que não seria interessante estar mostrando isso a vocês pelo tempo que isso levaria para circular uma por uma. Depois de ter todas essas linhas aqui, todas essas folhas marcadas, foi o que aconteceu. Eu vim aqui em editar, preencher e escolhi sensível a conteúdo. Cliquei e elas desapareceram. Só que desapareceram todas, aqui ainda está sujo, não é? Olha. Tá? Ele está todo limpinho aqui. Eu vou copiar essa imagem e colocar aqui para fazer de conta que a gente está com ela. Opa, eu trouxe foi o... Vou em ajuste e crio um ajuste de níveis. Ajusto para dar mais contraste na imagem. Mas suavizo as sombras e as luzes. Eu gosto como as linhas dessa imagem
levam os olhos do espectador para o centro dela. Talvez esse seja o ponto mais importante. Eu gostaria que as nuvens estivessem da mesma forma. Mas vou corrigir isso agora. Pressiono então Ctrl Shift Alt E para criar uma camada estampa e continuar editando. Seleciono o céu, pressiono Ctrl J para colocar o céu em uma outra camada e vou em Editar, Transformação e escolho Deformar. Segurando em Alt, coloco linhas demarcando as áreas as quais eu quero transformar. Estou satisfeito com as mudanças, pressiono Enter para aceitar. Crio uma máscara branca ao lado da transformação e com um pincel preto em 50%, faço a correção das nuvens para que as camadas se combinem. Desabilitar ele. E tudo tá dando errado? Agora vai. Pronto, olha. Então nós estamos no mesmo barco até aqui. Aí eu disse, bem, tá na hora de criar a vinheta. E eu resolvi fazer uma vinheta orgânica, circulando apenas as áreas que eu queria que ficassem mais escuras ainda. Seriam essas partes da grama por aqui, tá? Vocês estão notando que eu estou fazendo seleções, essas seleções estão ficando. As seleções estão ficando, estão somando, porque eu estou com esse botão aqui selecionado, ó, esse segundo, que significa acrescentar a seleção. E aí eu vim sempre nessas partes mais escuras, selecionando a imagem e preenchi de preto. Para um toque de realce, crio uma camada em branco, faço um contorno orgânico ao redor da imagem, preencho de preto e vou em Filtro, Desfoque, Desfoque Gaussiano e coloco no máximo. Com o desfoque aplicado, crio uma máscara, reduzo a opacidade para 50%, mudo o modo de mesclagem da camada, agora em degradê, para sobrepor e pinto com um pincel em preto as áreas onde eu não quero que esta vinheta fique aplicada. Esta é a nossa imagem final. Vamos ver um antes e um depois geral. Nós começamos com a imagem assim e terminamos com ela assim. Antes, depois. Antes, depois. É preciso treinar bastante para aperfeiçoar o preto e branco das suas imagens. Então, para te ajudar, para colaborar com isso aqui, eu separei esses dois vídeos aqui acima para que você ainda possa ver mais e aprender muito mais. Eu sou Adilson Andrade, este é o Photoshop Fácil. Até a próxima. Desfoque. Desfoque gaussiano. Mudar o modo de imagem para sobrepor, é o mesmo que tem de cá. Sobrepor. E aí eu digo, poxa, ficou demais. Diminuo a opacidade para 50%. Ficando bem forte, 50%. E aí eu vou fazer uma máscara para esconder onde eu não quero que essa vinheta seja aplicada. Onde eu não quero que a vinheta seja aplicada? Olha aqui. Uma máscara é branca, eu pinto com um pincel preto. Eu só não quero que ela seja aplicada aqui, ó, nas linhas. Eu quero que ela seja aplicada justamente nas linhas que levam
o ponto central, levam ao ponto central da imagem. Eu quero essas linhas bem definidas. Como ainda tem muito contraste na imagem, eu vou criar um ajuste de níveis, que é como eu me sinto mais tranquilo em trabalhar, e aí eu vou trazer os brancos, os pretos, tá? Vou clarear os pretos, porque eu não quero perda de detalhe nos pretos, clarear os brancos, porque eu não quero estouro de branco, e eu tenho minha imagem final, que é feita desta forma, assim, esse passo a passo. Vocês viram cada detalhe do que eu faço, meu procedimento, como é que eu chego a esse resultado. Eu espero que agora vocês entendam, aproveitem bem esse vídeo. Um vídeo assim foi sem aquele cuidado técnico que eu tenho todo para fazer os outros. E eu sou Adilson Andrade, até a próxima.